Não é todo mundo que confia no Deus que tu serve. Não é todo mundo que crê que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Então para de pedir conselhos a qualquer um. Oi pessoal, tudo bom? Tem um ditado que fala que se conselho fosse bom, não era de graça, era pago. Só que a Bíblia está recheada de conselhos. E quando a gente mergulha na palavra de Deus para entender o que o Senhor quer para a minha vida, eu entendo que eu preciso discernir quem eu preciso ouvir, que conselhos e de quem eu preciso ouvir. E a Bíblia deixa muito claro quando ela fala sobre o conselho. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz: com muitos conselheiros a vitória. Quando eu ouço os conselhos, eu vou conseguir uma vitória. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam sem conselhos. Olha que interessante. Então, quando eu tenho um plano para fazer e eu não peço conselho, a Bíblia está dizendo que os planos fracassam sem conselhos. Mas com muitos conselheiros, há sucesso. Olha que interessante. Nessa geração onde a gente é sempre ensinada, a verdade é essa, a não contar nossas coisas para ninguém, a fazer tudo em segredo. E tá certo mesmo. A gente não precisa ficar contando para todo mundo o que tá acontecendo na nossa vida, não. Tá super certo. Mas existem aqueles que podem nos ajudar também. A gente precisa ser essa geração posicionada que está disposta a ouvir e não só a falar. Aqui na internet está cheio de gente querendo ensinar. Poucos são os que querem aprender. E nós precisamos estar com esse ouvido atento. Provérbios 24, 6 diz: com conselho, a vitória. E com muitos conselheiros, a segurança. Olha que legal. Quando eu recebo um conselho, eu tenho vitória. E quando há muitos conselheiros, eu tenho segurança. Vai abrir um negócio, vai casar, vai querer ter filhos, vai fazer um plano diferente, totalmente coisa nova que você nunca fez. A Bíblia está me ensinando que eu preciso buscar conselhos. Eu preciso pedir orientação de quem já passou por esse processo. Marcela, e quem? É todo mundo? Aí é que está o negócio. Não, não é todo mundo. A Bíblia fala, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 10, não te deixes levar pelos conselhos dos maus. Então, até na hora de pedir conselho, você tem que procurar saber com quem você deve se aconselhar, quem deve te instruir. Provérbios 12, 5 diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos maus são enganosos. Então, até para pedir conselho, você precisa identificar quem vai te aconselhar e quem não deve te aconselhar. Porque o conselho dos maus é engano. E aí você precisa ter discernimento. Senhor, me dá discernimento para entender quem é que deve me aconselhar e quem não, jamais deve me apontar o caminho. Então você precisa saber quem você deve ouvir. Não tem como falar de conselhos e não falar de Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para de se aconselhar com qualquer uma. Para de ouvir qualquer pessoa. Para de ser guiada pela voz daqueles que não têm intimidade com teu pai. Não é todo mundo que confia no Deus que tu serve. Não é todo mundo que crê que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Então para de pedir conselhos a qualquer um. Para! A Bíblia deixa claro, bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios. Não prossegue, o não anda não é movimentado pelo conselho dos ímpios. Não é guiado pelo conselho dos ímpios. Entende? Não se detém no caminho dos pecadores. Eu não fico parada para ouvir o que o ímpio está querendo me falar. Não se assenta com os escarnecedores. Sentou, pronto, acabou. Fiz parte da rodinha. Não, eu não preciso ser guiada por vozes que não são do céu, que não são canais de Deus para minha vida. Então, cuidado com os maus conselhos.
Cuidado com quem você tem pedido conselho. Peça ao Senhor direcionamento quando for precisar de um conselho. Peça ao Senhor pessoas que vão estar posicionadas em Deus para te apontar o caminho que você deve seguir. Eu acho lindo porque quando Neemias precisou se ausentar para reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia fala que Neemias chegou na presença do rei e ele chegou com uma tristeza. O rei logo percebeu, aquele copeiro que talvez era tão feliz, tão alegre, chegou naquele dia cabisbaixo, triste. E para resumir, quando o rei pergunta para Neemias, Neemias, e aí? O que está acontecendo? Por que você está assim? Neemias conta o que tinha acontecido em Israel. Eu acho lindo porque Neemias diz assim, visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Deixa eu te dizer, existe a bondosa mão do Senhor sobre a tua vida. A bondosa mão do Senhor está sobre a tua casa. Então para de se aconselhar com qualquer um. Para de pedir direção para qualquer um. Você não é qualquer uma, você não é todo mundo, você é filha do Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. Então, sim, há bênção em ser aconselhada, a sabedoria em pedir conselhos. Quando a gente recebe conselhos, nós estamos em segurança, diz a palavra de Deus. Mas não é com qualquer uma. Para de rasgar teu coração com qualquer uma. Para, casada, de pedir orientação a solteira ou a quem está divorciada no momento. Para de se aconselhar com qualquer uma. Para de contar a vida tua conjugal, íntima com teu marido, para aquela tua amiga que se divorciou há pouco tempo e só vai te empurrar ainda mais para um divórcio. Para. Seja aconselhada pela palavra de Deus e por uma cristã madura que possa te orientar, baseada na palavra de Deus e não em vivências falidas, pessoais, de qualquer pessoa dessa terra. Que o Senhor te abençoe e te dê estratégia para que você possa pedir conselhos a pessoas sábias com coração temente a Deus. Que Deus te abençoe.